A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas acima dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Clique agora no link e já faça sua aposta. Hora de falar sobre o Grêmio, que vai anunciar nessa sexta-feira um novo lateral esquerdo. Marlon, jogador que pertence ao Cruzeiro, está sendo emprestado até o fim da temporada com obrigação de compra caso metas sejam batidas. Se o Marlon disputar pelo menos 20 jogos, vai haver obrigação do Grêmio de comprá-lo por 23 milhões de reais. Marlon viaja nas próximas horas para Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar o contrato. Importante lembrar que tudo isso precisa ser concretizado ainda nesta sexta-feira, último dia da janela de inscrições para atletas que disputaram estaduais. Marlon fez 2 grandes temporadas pelo Cruzeiro, mas em 2025 a coisa não funciona. E a gota d'água foi a derrota para o Muxucruna na quarta-feira por 2-1 no Mineirão. Atuação horrorosa, tanto dele quanto do William, foi bastante criticado por torcedores e a partir daí o negócio com o Grêmio avançou. Em 2025 são 7 jogos, desde que chegou ao Cruzeiro, o Marlon havia disputado sempre 3 partidas, a contratação dele havia sido concretizada em 2022. Você, gremista, gostou do nome? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre a reunião de 6 atletas do Cruzeiro com o dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço. Esse encontro aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira na sede da rede de supermercados do Pedrinho BH. Foram os jogadores que pediram um encontro com o dono da SAF. Eles estavam incomodados com a declaração dada pelo Pedrinho no início da semana, falando que os reforços do Cruzeiro não vingaram e que Alexandre Matos errou em uma série de contratações. Pois bem, Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Dudu foram os 6 atletas que conversaram com o dono da SAF do clube. Reunião que durou 1 hora. Alexandre Matos e o filho do Pedrinho BH, que é vice-presidente de futebol, não participaram do encontro, eles ficaram do lado de fora enquanto os jogadores e o dono da SAF conversaram. A ideia foi tentar colocar tudo em pratos limpos, lavar a roupa suja. Os jogadores pediram para que o Pedrinho não os exponha mais e que se ele tivesse diferença com um ou outro atleta, que era para comunicar para esse grupo de jogadores, esses jogadores tentariam resolver, eventualmente até a saída do atleta. Importante contar que não há, nesse momento, nenhum movimento para demissão ou rescisão de contrato. Apesar de toda essa confusão gerada nos últimos dias, que é também causada pela falta de resultados, uma vitória nos últimos 9 jogos, o Pedro Lourenço se comprometeu a falar menos nos próximos dias e os jogadores asseguraram que vão dar a vida em campo no próximo jogo do Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi, domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Só para completar, Leonardo Jardim não foi convidado para participar da reunião. Posso dizer também que alguns dos jogadores da Raposa estão incomodados com o comportamento do treinador que detonou o elenco depois da derrota para o Muxucruna. Para completar mais 2 informações, Matheus Henrique teve constatado uma lesão no menisco e vai parar por pelo menos 3 meses, enquanto o Atlético Paranaense tem a intenção de contratar Lautaro. Difícil imaginar que esse acordo possa acontecer. Hora de falar sobre o Cruzeiro, crise total e absoluta, especialmente depois da derrota em casa para o Muxucruna, time do Equador que foi fundado em 2003, derrota por 2-1 no jogo em que o Cruzeiro teve 75% de posse de bola, mas incomodou menos o goleiro adversário do que o time equatoriano. E a crise sem precedentes tem a ver também com uma série de declarações. No início dessa semana, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, já havia criticado de forma aberta o Alexandre Matos pelas contratações. Ele disse que uma série de jogadores contratados foram equívocos. Leonardo Jardim, depois da derrota, reforçou essa ideia de que o elenco atual está bem distante daquilo que se imagina em relação ao peso do Cruzeiro. Dá uma olhada na declaração do técnico português. Minha responsabilidade sobre resultados é total, só que em relação ao elenco, não. Desde que eu cheguei, apenas um jogador foi contratado. E o Leonardo Jardim completa com a seguinte frase, abre aspas, o presidente está totalmente informado da minha opinião sobre aquilo que eu encontrei. Com o que temos, será que temos a capacidade de jogar pelos objetivos altos que estavam definidos? O presidente teve a resposta, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Leonardo Jardim disse que se o presidente, dono da SAF do clube, quiser demiti-lo, não há problema, ele não vai se prender a nenhum contrato. E é nesse clima horroroso
que existe a possibilidade de demissão do CEO do clube, do Alexandre Matos. Até porque desde que o Cruzeiro foi comprado pelo Pedrinho BH e sob as ordens do Alexandre Matos, o Cruzeiro investiu mais de 200 milhões de reais em 18 reforços, aumentando a folha salarial de 12 para 20 milhões de reais por mês, e os resultados dentro de campo não apareceram. O vice-campeonato na Sul-Americana da temporada passada incomodou, a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro foi outro grande problema. O time vem de 3 derrotas seguidas, venceu apenas um dos últimos 9 jogos, foi no triunfo contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor do Cruzeiro, faria o que para tentar mudar a coisa? Trocaria técnico? Mudaria os jogadores? Demitiria o Alexandre Matos? Já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião. Hora de falar sobre um novo protesto de torcedores do Cruzeiro. No dia seguinte à derrota para o Muxucruna, jogo da Sul-Americana no Mineirão, derrota por 2-1, torcedores da Máfia Azul foram protestar na porta do centro de treinamento, a Toca da Raposa 2. Alguns torcedores inclusive conseguiram acesso ao CT. Situação parecida ao do início da semana, quando esses mesmos membros da Máfia Azul já haviam conseguido dialogar com atletas e membros da comissão técnica, além da diretoria. Aqueles que não tiveram acesso à área interna ficaram do lado de fora protestando com gritos, protestos e faixas. Entre as faixas dava para perceber que um dos principais alvos era Alexandre Matos, que foi alvo de uma faixa escrito Alexandre Gastos e a outra com os dizeres Matos pede demissão mercenário. Houve também uma faixa em que falava elenco de finados e a última salário em dia, porrada em falta. Cruzeiro, que venceu apenas um dos últimos 9 jogos, foi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Situação bastante delicada, pode acabar sobrando para Alexandre Matos ou até para o técnico Leonardo Jardim. Demissões estão nos planos da diretoria do Cruzeiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que vai faturar pouco mais de R$1 milhão pela venda do mando de campo para o confronto contra o Vasco. Só para você entender o contexto. Cruzeiro e Vasco se enfrentam no dia 27 de abril, um domingo. Esse jogo inicialmente marcado para o Mineirão não pode acontecer por lá, isso porque um dia antes o Gustavo Lima se apresentará no estádio. Gustavo Lima, que é torcedor declarado do Cruzeiro e alguém muito próximo do dono da SAF cruzeirense. Pois bem, a partir daí o Cruzeiro precisou passar a buscar um outro estádio, natural seria de que ele jogasse no Independência. Confesso que achei estranho quando do anúncio de que o Cruzeiro fará esse jogo no dia 27 em Uberlândia, no Parque do Sabiá. O pessoal da Central da Toca trouxe a notícia de que houve a venda do mando de campo. Eu consegui confirmar e quero acrescentar detalhes importantes. O responsável pela compra é o Rony, ex-jogador de futebol que se especializou nesse mercado de levar partidas para determinados lugares e garantir com a venda de ingressos a possibilidade de faturar uma grana. O Cruzeiro tem assegurado mais de R$1 milhão, pouco mais de R$1 milhão com a transferência do mando de campo. E aí, se houver grande público, o lucro é do Rony, se houver pouco público, o prejuízo também é do Rony. A empresa do Rony garante essa grana de forma limpa, além do pagamento de todos os custos, com hospedagem e passagem para Raposa, dinheiro absolutamente sem impostos. Há uma série de coisas que ainda estão sendo definidas, como por exemplo o preço do ingresso. Definição cabe ao Rony. A carga também para cada uma das torcidas vai ser debatida com o pessoal do Cruzeiro, mas a tendência é que seja 80% da carga para o Cruzeiro, 20% da carga para o Vasco da Gama. Diante da impossibilidade de atuar no Mineirão, o Cruzeiro vai jogar para mais ou menos 40 mil pessoas, essa é a expectativa, e ainda vai embolsar R$1 milhão livres de impostos. Atenção, o jogo do Cruzeiro e outros 37 jogos do Brasileirão 2025 serão somente no Prime Video. Porém, olha só, você tem 30 dias grátis. Não é brincadeira, é 30 dias grátis para testar, ver o jogo e curtir o conteúdo de séries e filmes. Depois é só cancelar para evitar cobranças. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa grande oferta.